Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e nos abençoe na noite de hoje. Agradecer o convite, né, que começa tudo com a nossa irmã Rosana aí nos proporcionando a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós temos aí um ciclo de palestras que vamos estar aqui pela primeira vez conhecendo essas cidades muito bonitas aqui, né, que estamos passando. E quando mentalizamos essa jornada, né, nas nossas orações, foi nos intuído temas específicos para cada uma das casas que iríamos passar. E aqui caiu o tema sofrimento. O tema geral dos encontros é desafio existencial, mas na noite de hoje vamos tecer alguns comentários a respeito do sofrimento. Um tema muito importante para a nossa trajetória evolutiva. Eu estou aqui com a mão no casaco, não é nervosismo, não, é porque estou com frio mesmo. É isso que não está frio, né? Exatamente. Mas já já eu esquento aqui, a gente começa a falar, esquenta. Um tema de profunda importância para a nossa realidade psicológica. Nós trazemos traumas muito antigos de outras encarnações que carregamos na alma e que marcam em demasia a experiência religiosa como a vivenciamos hoje, inclusive dentro do Espiritismo. Na primeira fase do nosso desenvolvimento psicológico, nas experiências iniciais, nos clãs, ali no período que nos encontrávamos do politeísmo, a religião era experimentada através do pensamento mágico, pré-mágico, muito estudada pelos teóricos da psicologia na atualidade e pela antropologia, pela sociologia, que busca a definição, inclusive, da experiência religiosa como um fenômeno cultural. E dentro dessa realidade inicial, fica muito marcado para nós a experiência do divino, não necessariamente de Deus, mas a experiência de uma energia divina, marcada para nós de muito temor, a partir de uma psicologia ainda iniciante, muito infantil, e que era caracterizada por procedimentos materiais que tentavam de todas as formas apaziguar esse medo que nós tínhamos dessas entidades que acreditávamos dominar a nossa vida, a nossa existência. Então surge essa relação com o divino a partir de uma lógica de medo. E isso já nos traz grandes traumas na experiência psicológica quando vamos vivenciar a religião. Os rituais ganham cena para tentar nos defender dessa realidade, e à medida que avançamos, o indivíduo amadurece na sua jornada evolutiva, ao longo dos séculos, dos milênios, refletindo o amadurecimento psicológico, nós consolidamos a experiência do divino no monoteísmo. Surge a experiência da figura de Deus, esse Deus único que nós conhecemos hoje e que nos organiza espiritualmente e psicologicamente. Essa mudança consolidou todos os potenciais da divindade numa única imagem, que aparece no Velho Testamento e em outras áreas de estudos teológicos. Inicialmente, em razão da nossa imaturidade e do início da nossa jornada em termos evolutivos, experimentando as forças da natureza como forças espirituais, nós nos clãs éramos muito assediados por espíritos perversos. Então, tantas vezes desencarnávamos e tentávamos nos comunicar com os nossos na tribo, e não sendo escutados, porque no nível da mudança vibratória em razão da morte, espíritos mais avançados em termos de conhecimento, conhecendo as energias, o trânsito das energias entre as encarnações, espíritos que haviam sido degradados de outros planetas, escravizavam esses indivíduos ainda muito imaturos, que éramos nós no passado, e que retornavam a uma condição quase de ovoide por medo, e tinham que passar por sucessivos choques no ventre materno para recuperar a forma humana a partir de uma experiência religiosa extremamente traumática. Esses espíritos, com o conhecimento da espiritualidade, sabendo das propostas da reencarnação, apareciam para nós nos desdobramentos, da mesma forma como apareciam os espíritos superiores, que nos orientavam, dando os primeiros passos na mediunidade do xamã, mas apareciam também os espíritos da escuridão, os espíritos que tramavam o poder, a dominação,
e se faziam de deuses, nos controlando a jornada evolutiva, exigindo oferendas, sacrifícios e fazendo da experiência religiosa uma experiência de medo. Quando surge o monoteísmo, essa realidade psicológica não conseguia equacionar os nossos sofrimentos emocionais. Nós praticávamos a experiência através de uma lógica mágica, e quando toda a imagem foi consolidada na imagem de único Deus, surge um Deus também caprichoso, que escolhia até classes sociais, onde quem era o seu representante divino estava no topo da pirâmide, existiam aqueles que guerreavam, os nobres, e os que eram praticamente escravos durante toda a vida na base da pirâmide, e isso era a vontade de Deus. Dentro dessa lógica, é intuitivo para nós o sentimento de justiça. Até uma criança tem um sentimento de justiça porque é um arquétipo, é uma força inconsciente da psique. E dentro dessa realidade, o indivíduo experimentava essa realidade de Deus com extrema injustiça, onde o indivíduo que nascia na base desse estamento, ele estava condenado porque era a vontade de Deus, sem qualquer lógica, onde surge uma realidade do pecado, um pecado que deveria ser transferido para um ser que deveria ser sacrificado para apaziguar as nossas dores, ou em confissões, ou em rituais que não deixavam também de ser mágicos, mas que passavam por uma experiência psicológica também infantil e de evasão da nossa realidade emocional, mas marcando a nossa psique com extrema amargura em relação ao Pai Criador. Esse trauma se consolida no inconsciente profundo e nós vamos encarnando com essa realidade, que não é capaz de equacionar os nossos conflitos existenciais, de sanar os nossos desafios existenciais. Esses traumas em relação à figura de Deus, que surge da experiência da Inquisição, da escravidão, onde médiuns eram queimados como verdadeiras tochas nas praças públicas, e vem retornar hoje pessoas com fobias, medos de espírito, medos da mediunidade, medos de exercer a sua paranormalidade, com a alma marcada ainda mais por uma realidade de Deus amargurada, pesada, desgostosa diante da vida. Esse trauma se nos encravou na realidade do self, do inconsciente profundo, como uma subpersonalidade coletiva, no nosso inconsciente coletivo. E quando nós estamos enfrentando um desafio existencial muito grave, porque todos nós os temos, uma doença física, um problema de família, um trauma, uma morte, uma perda, um problema financeiro, uma expiação, se nos ativa esse núcleo. E essa experiência desse desgosto da injustiça de Deus nos elicia uma resposta de revolta contra a vida, uma rebelião contra o processo da pedagogia divina, que era extremamente injusto para nós. E essa mágoa retorna, e nós nos revoltamos, em vez de tirar da experiência de sofrimento um convite à reflexão para a integração da sombra. Esse núcleo traumático da relação com Deus, ele nos aproxima da nossa sombra de uma maneira perniciosa, ao ponto de alimentar os nossos impulsos agressivos de natureza animal. E aqueles cuja psicologia ainda se mostra materialista, de fuga, cujo ego busca as fugas da realidade, esses indivíduos descambam para o autocídio, para o suicídio, para a drogadição, que é o suicídio inconsciente, o uso abusivo das substâncias, do álcool, que nada mais são do que sentimentos destrutivos de rebeldia contra a vida. E não podendo ferir pelos recalques do ego aquele Deus que não se pode alcançar, porque ninguém pega Deus pelo pescoço e o agride, e não podendo agredir esse Deus, agride a si mesmo, em um fenômeno regressivo, ou aqueles que estão em volta. Então começa através de uma irritabilidade, um sentimento que vai se instalando lentamente na alma e uma amargura, aquele mau humor matinal, que vai surgindo pelas manhãs e logo vai se tornando depressão. Então, olhando para essa realidade do passado, numa busca de equacionar a nossa realidade psicológica que precisava amadurecer na direção da luz para fazer realizar Jesus em nós, no nosso inconsciente divino, tanto a religião quanto a experiência mítico-monoteísta não nos sustentou os sofrimentos da vida. Até que vem uma rebelião do pensamento na Europa,
onde, na audácia de filósofos, eles construíram uma nova realidade de interpretar a existência. E então trouxeram a realidade da deusa razão. Mais uma vez, a força divina, mesmo na instalação do materialismo, esse materialismo ele se tornou divino, porque foi representado a partir de uma figura da deusa razão, onde colocando uma imagem da dançarina da Ópera de Paris, em um simulacro de procissão, eles diziam, Deus morreu. Nós não temos mais a necessidade de Deus. E essa realidade nos conduziu ao materialismo, à criatura sensação, ao ser biológico, que confundia a felicidade com o gozo e com a posse materialista insana, onde quanto mais consumia e mais arquivava informações financeiras e experiências de riqueza no seu repertório reencarnatório existencial, se encontrava rico e com os cofres cheios, com a alma vazia e cansado. Praticava o sexo até a realidade da exaustão e não se encontrava pleno e se encontrava exausto. Trabalhava para encher a poupança, trabalhava até ter o AVC, estava com a casa luxuosa, mas não se sentia pleno, estava exausto. Então essa realidade da criatura passou, a partir da proposta da revolução do pensamento na Europa, a conduzir a psicologia do eu de consumo, que explode na realidade da Primeira Guerra Mundial. Após a guerra, com as interpretações da psicologia de Freud, nas interpretações da realidade da psicologia da criatura sexual, havia um medo em que toda a agressividade animal precisava ser reprimida, porque ela poderia explodir a qualquer momento. E explodindo, a multidão, ela podia acabar com a paz dos ricos. E os ricos, temendo essa realidade, precisavam controlar no cabresto do consumo a multidão esfaimada que buscava algum tipo de conforto naquela sociedade traumatizada pela guerra. Havia também um medo, de novo o medo. O medo agora não mais da divindade, mas o medo dos grandes empresários, que após a Primeira Guerra Mundial se estruturou uma grande realidade fabril, principalmente nas terras dos Estados Unidos, e que precisava dar vazão a um grande volume de produção e não tinha quem comprar. Então foi chamado sobrinho de Freud, que criou uma nova profissão de relações públicas. Ele foi chamado para gerar uma nova realidade existencial, a experiência que deveria equacionar as dores da vida e apaziguar a besta que estava arquivada no inconsciente profundo, doida para sair. Então ele foi chamado e ele começou a desenvolver a fase do eu do consumo, onde a felicidade se confundia em comprar, onde a personalidade era o que nós vestíamos, o clube social que nós frequentávamos, o carro em que nós andávamos, as roupas que eram vendidas agora de maneira nas grandes lojas de departamento. E toda aquela ansiedade, a ansiedade sexual relatada por Freud, agora era apaziguada nesse eu consumista que precisava comprar para ser feliz. E mais uma vez, dentro dessa lógica, a criatura sucumbiu. Sucumbiu porque não conseguiu colocar freio à realidade de natureza animal, e enquanto na área dos países novos, como os Estados Unidos em especial, mas no velho mundo a proposta era diferente. Os ensinos de Freud foram deixados de lado e surge o pensamento alemão, trazendo a ideia de que, em vez de dominar a classe pela compra, para que os ricos tivessem a sua paz e a sua estrutura de fábricas e empregos pudessem ser utilizadas pelas grandes massas, a sociedade alemã falida, saída da Primeira Guerra decepcionada, agora ansiava em libertar essa besta, que dormia no inconsciente profundo. E então surge Adolf Hitler, nas propostas de Goebbels e muitos outros que estavam ali manipulando, através da imprensa, a realidade para libertar essa massa no discurso do Messias sombrio, representado na figura de Adolf Hitler. E então eles começam a libertação dessa criatura animalizada que eram pessoas como nós, de classe média. E de repente ele sobe no púlpito, sob a mesa de uma cervejaria e começa a gritar. E de repente outros se levantam.
Então ele cria o Partido Nacional Socialista. A primeira providência foi legalizar o aborto. E depois dessa legalização, pessoas como nós passaram a ser encarceradas. Os homoafetivos, os ciganos, os deficientes, as pessoas que eram perseguidas, os judeus. Os grandes pensadores da área da ciência evadiram-se da Europa. E de repente começou os assassínios, chegando ao ápice da loucura, e então estoura a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento pessoas como nós começam a matar. Pessoas que iam às igrejas, que pagavam as contas. E então aquela realidade emocional começa a dar vazão à nossa agressividade, ao desgosto com a divindade. Essa divindade que agora era representada pela figura de Hitler, onde ele passava em meio à multidão, nos desfiles militares, e pessoas observando aquele ser de personalidade nefasta, com o poder de oratória, um médium dominado pela sombra, pelas bestas do Apocalipse. Falava e as pessoas tinham convulsões. Pessoas caíam ao chão em desespero, choravam em lágrimas, como se estivesse diante de um Deus. E à medida que a guerra seguia, ele deteriorava, desenvolveu um tremor, passou a usar medicações em demasia. E aquela realidade da guerra deixou novamente profundos traumas, consolidando a realidade do homem moderno como nós a conhecemos. Surge então a proposta espírita. A proposta consolidada por Allan Kardec. Essa proposta que vai nos ensinar a reconhecer as nossas reais necessidades espirituais. Nos ensinando que nós não nos confundimos com o corpo, e que a matéria, a posse, o gozo, a sensação, o sexo, a alimentação, o uso das substâncias, os alcoólatras de final de semana não encontram a paz das suas emoções. Vai para a felicidade ligeira, mas há sempre um vazio existencial que não nos leva à plenitude. Dentro dessa realidade, o Espiritismo nos ensina a reconhecer o que precisamos para entender o sofrimento e superar o sofrimento. Nas lições de Allan Kardec, do Pentateuco, no desenvolvimento das lições de Emmanuel, de Joana de Ângeles, e que ela coloca na sua notável obra, fazendo uma análise do sofrimento, na sua obra Plenitude, que escapa das mãos de Divaldo e vem nos dar uma lição profunda da realidade psicológica do ser, nos ensinando que realmente vai nos levar à realidade não de ser bonzinho, mas à realidade da plenitude, de viver a religião com um correspondente emocional, que vai muito além do comportamento. E que nessa vivência religiosa o sofrimento sim irá nos visitar, porque ele faz parte dos mecanismos da pedagogia divina, para equacionar as experiências de outras encarnações, e que vai nos depurar em um processo educacional, nos colocando em contato com a nossa sombra e nos fortalecendo as resistências emocionais na nossa busca de ascensão na direção da luz e da autoconsciência. E então Joana nos ensina que o sofrimento é uma enfermidade da alma, é uma doença da alma, que não é imposto por Deus, como nas lições medievais nos ensinavam. O sofrimento demonstra a transitoriedade de tudo. Ele vai mostrar a respectiva fragilidade de todos os seres e de todas as coisas, a impermanência da vida, onde tudo caminha para a consciência. E essa criatura que luta para se manter inconsciente, adiando o processo de desenvolvimento espiritual, que é se tornar o ser consciente. Como na experiência de Buda, onde os discípulos se aproximavam dele e diziam: Senhor, Senhor, tu és um homem santo. Ele: eu não sou santo, eu sou consciente, dizia Buda. É o ser da integração, onde o amor vem da autoconsciência, o amor pregado por Jesus, e cuja a trajetória de encontro desse amor inevitavelmente vai passar pelo sofrimento. E as psicologias imaturas, infantilizadas, que não reconhecem os mecanismos da pedagogia divina, que nos lecionam a cada dia o esforço e a coragem do viver, se entregam nas fugas, nos mecanismos de fuga do ego de toda ordem, na projeção, no deslocamento,
nas experiências de transferência da responsabilidade da vida para as instituições, para os genitores, estacionando na culpa, na revolta contra a vida dentro dessa realidade, sem conseguirem equacionar os mecanismos existenciais do sofrimento. Nos primeiros estágios da evolução, o sofrimento nos é uma imposição, em razão de estagiarmos nos níveis de consciência de sono. O nível de consciência de sono, o ego da criatura, a consciência, esse ego, o eu, ele não tem qualquer relação com a totalidade espiritual. É um indivíduo sem reflexão, é um indivíduo que vai ao trabalho, volta para casa, pratica o sexo, enche o estômago, paga as contas, mas é totalmente destituído da conexão com a sua vida espiritual. É um nível de consciência de sono profundo, onde não há uma conexão profunda com o inconsciente, a relação ego-self proposta por Jung. Dentro dessa realidade, nessa fase de desenvolvimento do indivíduo que dorme, a função do sofrimento é levar ao despertamento, para que o indivíduo, saindo da letargia do sono, que são chamados de indivíduos sonâmbulos, porque são tomados pelo seu inconsciente profundo e andam tomados pela realidade do inconsciente como sonâmbulos acordados no corpo. São indivíduos tomados pelos processos obsessivos, pelas influências espirituais, destituídos da oração, da prece, da conexão da meditação, do reconhecimento da existência espiritual. Às vezes até sabe que existe a vida após a morte, mas não tem qualquer compromisso com a sua realidade espiritual. Não se interessa, não tem esforço. Dentro dessa realidade, esse tipo de consciência sem lucidez, que não faz autoconhecimento, é um enfermo que não consegue lidar com o sofrimento. Quando é tomado, precisa medicar o sofrimento. Precisa, de alguma forma, transferir esse sofrimento. Quantas vezes na casa espírita não encontramos pessoas assim? Que vêm à casa espírita e passam por obsessões, por problemas familiares, e chegam à casa espírita pedindo que nós retiremos essas dores das costas desconjuntadas dessas criaturas. Simplesmente se livrando sem qualquer tipo de reflexão. E quando aquela dor é retirada, o indivíduo volta para a sua dinâmica patológica, sem qualquer lucidez da experiência espiritual, voltando para a sua lógica infantil. Esse indivíduo, ele não contribui com lucidez para a recuperação espiritual do sofrimento. Ele não tem essa capacidade. Então, quando ele se vê em sofrimento, descamba para os mecanismos de doenças físicas, doenças patológicas e a doença espiritual do sofrimento, que já é uma doença, que é somada o problema obsessivo a essa equação perturbadora. Como a consciência é o filtro do sofrimento, esse indivíduo vai gerar mais sofrimento pelos sofrimentos que ele mesmo constrói para ele sem conseguir equacionar. Chega, e a partir desse sofrimento, levando o indivíduo à exaustão, chega o momento do despertar. Então o indivíduo sai do nível de consciência de sono e passa para o nível de consciência de sono com sonhos, onde agora ele compreende que é um espírito imortal, mas é o sedentário espiritual, onde todo o esforço, a disciplina da realidade espiritual, se vincular aos trabalhos, a disciplina da oração, da prece, da dedicação, de um trabalho para além do próprio ego, da realidade passiva da vida, de somente receber, mas passando para uma lógica ativa de poder entregar a partir da lógica do amor. Esse indivíduo é esse indivíduo dos passos iniciais, sedentário. Então ele falta muito, ele aparece pouco, se queixa muito. Então passa pelas obsessões, mas não consegue equacioná-las, não tem uma postura ativa ante os seus problemas, e então o sofrimento é muito pesado, é quase plúmbio dentro dessa realidade. E sempre tudo muito agravado. À medida que ele avança e estudando, se abre a realidade espiritual. E então surge o nível de consciência desperta. E essa consciência passa a filtrar os sofrimentos de uma maneira mais lúcida, onde o indivíduo agora passa a participar da equação das dores da vida com postura ativa, eficaz, onde ele vai conseguir começar a desencadear e acionar os processos de libertação do sofrimento. Dentro dessa realidade, o indivíduo, dentro dessa perspectiva, ele padece a dor,
mas agora ele consegue analisar a dor e conectar consigo, trazendo a responsabilidade para si, compreendendo que ele construiu a própria dor. Através da dinâmica energética da vida, da lei de ação e reação, e que se essa dor não é explicada agora, esse sofrimento, ele é explicado pela imortalidade da alma, pela pluralidade das existências na lógica da reencarnação. Mas ele sabe que a recuperação não precisa ser masoquista. Ele agora reconhece que essa dor é de origem kármica. Ele sabe que há causas atuais, mas também há causas passadas. E olhando para essa realidade, ele começa a conseguir filtrar, a partir da consciência desperta, os fenômenos da revolta, da rebeldia, da fuga, da evasão da realidade, e agora começa a se comprometer consigo mesmo para poder construir a sua realidade profunda. Inicialmente, nessa fase, mesmo no nível de consciência desperta, o sofrimento se nos aparece como um desgaste orgânico e mental. Às vezes podendo fazer uma psicopatologia, uma depressão, os fenômenos da esquizofrenia, do transtorno bipolar que nos equaciona em razão dos transtornos do sistema familiar e de outras encarnações. Resultado de compromissos negativos do passado, os crimes cometidos no passado que retornam se atualizando na personalidade atual. Resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade dos bens que usou com livre-arbítrio desorganizado, gerando prazer imediatista, mas que não lhe trouxe paz interior. A sua intensidade e duração, agora no nível de consciência desperta, ela agora pode ser acelerada, porque o indivíduo se apropria da lei de causa e efeito. Ele sabe que ele pode anular energeticamente os efeitos da expiação, não por completo, que ele passará pelas expiações e que através do trabalho na caridade, ele pode exercer um trabalho de cura que vai suavizar o processo expiatório de maneira ativa, apaziguando o processo de sofrimento. E é nesse sentido que a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da estrutura evolutiva da criatura humana. Quantos de nós não somos médiuns, trabalhadores espíritas, que carregamos no inconsciente profundo sérios problemas expiatórios e que nos acompanharão durante toda a nossa marcha evolutiva, durante toda uma existência? Problemas que nos aparecem muitas vezes, mesmo que não saibamos, às vezes até como pequenos contratempos, mas que são expiações, mas que se tornam contratempos em razão da nossa dedicação, mobilizando as energias do bem, anulando as frequências deletérias que poderiam conduzir a uma expiação destruidora, levando à perturbação espiritual completa. Então, cânceres, problemas psicológicos que deveriam surgir, têm a sua frequência anulada pelo trabalho do bem, sem que o ego registre o fenômeno que está acontecendo no âmbito do inconsciente, enquanto o ego trabalha. E quando nós trabalhamos no bem, o fora da caridade não há salvação. Somente de me colocar de postura ativa no trabalho, eu já me desidentifico da consciência infantil. Saio dessa realidade, já é uma psicoterapia de amadurecimento. Então o indivíduo ativamente sintoniza com a fonte de amor universal, porque trabalhar é a melhor forma de pedir. Então o indivíduo sintonizado com a fonte suprema de amor se identifica com ela no serviço com o outro. E então começa a cura do sofrimento. E à medida que ele se identifica com a fonte universal, ele entrega para alguém essa flor de vida. A pessoa cheira o perfume e cura a própria dor, e então fala: nossa, aquele jardineiro me entregou aquela flor, eu vou orar por ele. Em gratidão. E então uma segunda vibração nos alcança. A segunda etapa da cura. Então, a gratidão daqueles que nos passam na estrada combalidos, com uma palavra, um sorriso, um abraço, uma palestra, um passe, a desobsessão, a incorporação, a cesta básica, a roupa, o casaco. Aquela noite doída em que o indivíduo, nós não tínhamos nada para entregar, mas somente aquela palavra: tenha força, não desista. O indivíduo nunca esquece, e então ele ora por nós. Aquele médico que atendeu de graça,
aquele que entregou a cesta, que tirou a própria roupa e deu, e fala, nunca esqueci. Nós esquecemos e entregamos, e aquela vibração não chega e o inconsciente registra. E então vai gerando a cura. Então os espíritos superiores olham para esse ser. Agora fez o calor, agora deu calor. Então os indivíduos olham para esse ser que doa. Os espíritos superiores e falam, aqui é uma fonte de trabalho. Então passam a nos valorizar e nos utilizar para servir na seara de Jesus. A terceira fonte de cura. Porque quando o espírito se nos conecta, nós bebemos na fonte viva criativa da luz. E ela nos tomando, nos cura em vibração. Então, quantos médiuns psicofônicos não têm as enfermidades da tireoide, do câncer, da depressão, apaziguadas pelos fenômenos da incorporação, que quando chorando a dor do espírito sofredor, faz a catarse da própria dor, que está no inconsciente profundo, e se cura, libertando-se de si mesmo na lógica do trabalho. Depois vem a mensagem. O Espírito se nos conecta e damos a mensagem superior e ficamos embriagados com aquela mensagem de luz. E então aquelas energias inundam as nossas células, liberando os hormônios do amor, que inundam todos os espaços das energias mortas. As toxicidades dos afetos desorganizados vão sendo liberados. Agora imaginemos 30, 20, 40 anos de trabalho e dedicação. Aquela expiação que ia nos destruir no final da existência, passa a ser uma brisa de frio no final da vida, e nós, com extrema lucidez, vamos nos entregando ao pôr do sol da morte, com a consciência plena de satisfação. E então o sofrimento é equacionado. Esse indivíduo compreende o sofrimento. Então Joana vem dizer que existem tipos de sofrimento. Ela vem dizer do sofrimento terapia, mas que só surge o sofrimento terapia para quem está acordado psicologicamente. Para a consciência desperta, para aquele que faz a autoanálise, o autodescobrimento, para aquele que faz a psicoterapia, para aquele que cuida e se compromete com a sua realidade interior. Não somente a realidade religiosa comportamental. Porque eu posso ser religioso sem ter espiritualidade. A religião é um fenômeno cultural. E eu posso ter uma religião pela convenção. Eu vim aqui trazido por um carro no ar-condicionado, saí da minha casa, tive uma boa alimentação, tomei um banho e vim aqui fazer o que todo mundo faz, assistir palestra. É o programa de sexta. Aí a gente se abraça, conversa, fala, é a superfície da persona. Vocês não sabem os meus problemas, nem eu de vocês. Mas é o ritual social, não o ritual no sentido inconsciente das experiências religiosas do passado, mas o processo social padrão. Então nós nos refestelamos, apertamos as mãos, tomamos o passe, recebemos a energia e voltamos para casa. Essa é a religião. Agora o indivíduo que está aí sentado agora, escutando a palestra, sentindo a presença dos guias, onde o indivíduo vai se conectar com a palestra, ele vai ultrapassar a porta, ele não vai nem lembrar do meu nome mais. Ele pode até esquecer o nome. O meu nome você pode esquecer, mas não esqueça o que eu estou falando. Quantos pacientes não vão à psicoterapia e têm insights maravilhosos? Aí saem do consultório, não lembra nem o que falou, nem o que ouviu. E assim é na casa espírita. O indivíduo que dorme, ele vem por protocolo, porque todo mundo faz, arrastado pela massa. Ele vem pelo medo, o medo de sofrer. Ele não vem porque tem comprometimento consigo, com a realidade interior, porque não conseguiu ainda compreender que ele constrói a própria realidade emocional. Então ele senta aí desconectado, até cochila, perde, como uma rocha abismal do oceano. Existem rochas no fundo do abismo do oceano que são impenetráveis. Elas passam milênios sobre grandes volumes de água. Se nós tirarmos uma lasca e abrirmos a rocha, ela está seca, apesar do grande volume de oceano que a circunda, em mares profundos. Mas há os indivíduos planta, os indivíduos sensíveis, que com a menor luz se movimenta e floresce, gerando perfume. Há o indivíduo tão sensível, que essa sensibilidade herdada do vegetal, que o menor orvalho já gera o fruto. Então, esse deve ser a nossa meta existencial. A meta do compromisso.
E para esse indivíduo, o sofrimento é terapia. Para esse indivíduo, o indivíduo consegue equacionar a sua realidade emocional, porque o sofrimento se torna um mecanismo de evolução e não de rebeldia contra a vida. É fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional. Porque o indivíduo que está acordado e ele está passando por um sofrimento, eu passo por um sofrimento. Vou confidenciar a vocês. Eu sou uma pessoa extremamente irritável. E eu comecei a perceber isso à medida que eu fui envelhecendo. Que eu trazia uma irritabilidade que qualquer coisa me irritava. Até cheguei a pensar se não tinha um autismo. E observava aquilo e não havia qualquer diagnóstico, não havia feito um quadro de depressão e uma irritabilidade. E agora tornou-se um desafio. Porque agora na meditação, na oração, na prece, na visualização, começa a minha luta para vencer a irritabilidade. Para não se irritar no trânsito, para não se irritar quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Então essa irritabilidade se torna o sofrimento terapia, que se eu não cuidar, ela vai virar uma chaga profunda na alma, gerando a depressão, gerando o mau humor, a distimia. Mas que na lucidez leva para a psicoterapia. Se eu não reconheço o momento, e então eu fui fazer a regressão, ver da onde surgiu essa irritabilidade crônica, quando que ela começa. E então eu fui fazer as regressões, não de outra encarnação, a regressão psicoterápica. Então eu perguntei, mãe, me conte como é que foi minha gravidez, quando a senhora estava grávida de mim. Então ela foi contar, como é que foi? Eu quase te perdi. Mas o que estava acontecendo? Não, eu estava em profundo conflito com seu pai. Os dois já morreram, meus genitores. Minha mãe morreu esse ano, dia 11 de abril. E meu pai morreu de acidente de carro quando eu tinha 8 anos. Na época, eu sou o segundo filho, eles estavam em profundos conflitos conjugais. E eu comecei a observar e fazer um inventário para saber de onde vinha tanta irritabilidade. Nem eu me aguentava. Tinha dia que eu estava tão azedo que nem eu me aguentava. E então eu fui fazer essa análise. E então minha mãe começou a me dizer que tantas vezes ela tinha tanta irritação que ela quase me perdeu pelas brigas com meu pai. E então eu fui fazer as técnicas da imaginação ativa, as técnicas da psicoterapia profunda, e então surgiu em mim uma inflamação crônica na bexiga. Fiquei com um problema urinário crônico. E então eu fui fazer os exames, fiz o exame necessário, onde você passa a câmera, olha a inflamação, detecta, e então o urologista me falou, perguntei o que é que eu tenho. Parece que eu estou o tempo inteiro com infecção urinária. E então ele falou, você tem uma inflamação nas paredes da bexiga. Isso é causado pelo quê? É crônico. Você vai ter que arrastar isso para o resto da vida. Mas qual é o remédio? Não tem remédio? Ele tem, é antidepressivo. Aí na hora que ele me falou, veio um insight. Eu falei, se é antidepressivo, é emocional. Se é emocional, eu posso mudar a emoção. E esse antidepressivo cura? Eu perguntei a ele. Ele, não, você vai tomar uma dose, vai tirar o sintoma, vai mascarar o sintoma. E aquilo vai começar, você vai precisar de altas doses, até que vai chegar ao extremo da dose e o sintoma vai permanecer e você vai ter que lidar com isso para o resto da vida. E então eu pensei naquilo com profundidade, fui reflexionar, o sofrimento desafio, e então fui estudar. Então surgiu para mim a homeopatia, eu fui buscar outra realidade. Eu tive um sonho muito interessante na minha busca. Eu estava em desdobramento espiritual e eu chegava em uma palestra. E era uma palestra do Divaldo. E eu chegava num grande salão, entrando com a multidão, e eu entrava nessa porta. E eu dizia assim, hoje eu tenho que falar com o Divaldo, eu preciso pedir uma receita para ele. Ele vai sair daqui e vai atender as pessoas. Havia uma sala ao lado, como essa. Ele falando lá atrás e a sala aqui ao lado. E eu com 20 pessoas querendo pegar o primeiro lugar na fila. E então ele falou, eu assisti toda a palestra. Aí ele saiu, eu vi ele andando e entrou na sala. E quando ele entrou, eu corri e peguei o terceiro lugar da fila. Falei, é hoje que eu pego minha receita. Eu vou perguntar para ele o que é que eu tenho, ele vai dizer, porque ele vai saber. E dali eu vou pedir, pelo amor de Deus, psicografa um remédio para mim. Quando ele me viu, antes que a fila andasse, ele fez assim com a cabeça e falou assim para mim, saia agora da fila. Saia agora. E eu fiquei assustado, todo mundo me olhou. E eu fiquei abismado com aquilo, me senti mal. Ele falou, você pensa que vai ser fácil? Você vai curar isso aí.
E então eu saí e não sabia por onde começar. Foi então que eu tive um outro sonho, que eu estava no centro, andando, conhecendo um centro, uma casa que eu não conhecia. E naquela casa as pessoas me mostravam um trabalho de pictografia e de repente veio uma pessoa, um mentor, e disse-me assim: você vai precisar se afastar dos trabalhos por um tempo, porque você vai passar um tempo estudando homeopatia com um espírito tal, me disse o nome, que eu anotei e guardei, e ela é um especialista em plantas da Amazônia, e você vai ficar um tempo com ela, e depois você vai voltar às suas atividades. E eu fiquei com aquele nome na cabeça. Foi quando então, atendendo no consultório, aparece uma paciente que era também uma psicóloga, e ela foi lá só para isso, porque ela fez 4 sessões e desapareceu. Ela chegou na sessão de terapia, nós conversamos, ela estava iniciando a carreira, foi buscar informações para sua própria psicoterapia, para poder atender, e então ela me fez o convite: Daniel, você não quer fazer uma especialização em homeopatia? Tem um lugar tal, tal. Aí eu lembrei do sonho. E ela foi e me convidou, nós entramos na turma, ela abandonou e eu fiquei até o fim. E durante o curso da homeopatia, eu comecei a fazer visualizações curativas para a bexiga. Fazendo as visualizações, fazendo as imantações e comecei a estudar o remédio. E então eu comecei a estudar várias medicações que tratavam o sistema urinário. E comecei ao mesmo a fazer, porque era necessário para poder fazer a especialização, você precisa se medicar, experimentar as medicações. E colocar isso em um relatório de experiências. Então foi a minha doença do curso. Quando acabou o curso, eu me curei. Diante daquela experiência, eu tomava as medicações e tinha os sonhos. Sonhava que estava urinando, que estava para fazer uma palestra com a bexiga estourando de urina e tinha que fazer a palestra segurando. E então eu ficava irritado. A irritação que estava somatizando na bexiga. E quando terminou, eu comecei a fazer as visualizações e faltava um remédio que eu não conseguia achar. Eu já havia tomado todas as medicações e as camadas de doença haviam saído. Só que todas as vezes, como virou um condicionamento, eu estressava, a doença voltava. Então, eu fui e procurei um tratamento no centro espírita, num centro que eu havia conhecido e tinha confiança. A gente, na dor, nós procuramos a solução. Continuei os tratamentos de psicoterapia e me matriculei num tratamento à distância, onde você recebia fluidoterapia à distância. Eles marcam a hora, você pode receber o passe e tudo no horário marcado. Então deitei, fiz a oração, coloquei água fluidificada ao lado da cama e então orei com firmeza. Eu senti a presença no quarto e pedi: médico tal, porque tinha um médico, tinha um nome. Se for da tua bondade, da tua benevolência, diz para mim o remédio que me falta. E então eu escutei uma voz. E ele me disse um remédio que eu nunca havia ouvido. Eu anotei, corri para não esquecer, peguei e mandei uma mensagem para minha esposa no WhatsApp com o nome do remédio, para não esquecer, não tinha papel. E então deitei de novo e senti as energias. E aquelas energias me tomando. E eu saí dali e peguei o livro de homeopatia. Quando eu peguei, era o meu remédio. Era a energia que eu precisava. E junto com o remédio, eu fui dosando a homeopatia com a psicoterapia. E então os sintomas foram se evadindo. E é nesse sentido que a dor vira uma motivação, porque me trouxe enriquecimento intelectual. Eu aprendi a meditar, porque precisei meditar agora para tratar a irritação, porque não venci. Ela ainda está presente. E agora, para equacionar essa realidade, periodicamente em psicoterapia, periodicamente agora instalando uma meditação para fazer a realidade, o momento que sentimos a presença do guia, fazendo o tratamento das matrizes e fazendo a psicoterapia, eu descobri que o drama estava pré-consciencial, onde aquela irritação gerou-me um trauma, o trauma do ventre. Quando minha mãe brigava com meu pai, meu inconsciente registrou, e então gerou um trauma de uma matriz, um complexo difícil de retirar. Então, tudo que ela pensava das raivas de meu pai foi para o meu inconsciente. E quando eu nasci e fui crescendo, eu fui o filho que mais parecia com ele. E então ela projetava em mim os conflitos dela. As raivas dele vinham para mim, porque fisicamente eu parecia com ele. E então ela me tratava diferente, sem saber, pelos mecanismos do inconsciente. Somou mais raiva.
Dentro dessa realidade, esse é um tipo de sofrimento. É um sofrimento decorrente do condicionamento, que vem do sistema familiar. E Joana catalogou. É o sofrimento que vem do condicionamento do sistema familiar e dos compromissos sociais, onde as vibrações instalam em nós toxinas, que vão se instalar como subpersonalidades vivas e que vêm atormentar o ego em doenças psicológicas, em doenças físicas. E uma vez instalado esse sofrimento do condicionamento, que é um tipo de sofrimento, surge a necessidade do desafio existencial para vencê-lo. E possivelmente será um desafio para a vida. Então tem dias que medita que parece um céu, mas tem dias que cai um alfinete que parece um inferno. E essa realidade existencial precisa ser equacionada lentamente. Então é o segundo tipo de sofrimento, o sofrimento terapia e o sofrimento decorrente do condicionamento, que são as vibrações que o nosso sistema familiar instala dentro de nós e são profundamente difíceis de serem desvitalizadas. Então, quando o pai nos cria, a vibração da fala do pai e da mãe, o calor do corpo, a amamentação, vibra no nível de uma cirurgia profunda no perispírito da criança. E instala-se um duplo vivo do pai na personalidade nossa. E essa subpersonalidade, conhecida muito bem por Carl Gustav Jung como complexo paterno e o complexo materno, os conflitos catalogados por Freud na psicanálise, eles voltam para nos atormentar. E então é nesse momento que nós escolhemos o parceiro inconsciente com os mesmos dramas que a mãe escolheu, os problemas da hereditariedade psicológica da família, onde o pai era alcoólatra e nós nos tornamos alcoólatras também, onde os conflitos, as neuroses, as depressões causam os problemas da psicologia hereditária e que se nos instala no segundo tipo de sofrimento, que é o sofrimento decorrente do condicionamento. Estão dormindo aí já? Não dorme, não. Indo para o terceiro tipo de sofrimento. O sofrimento terapia para o lúcido, que é ativo, que faz o trabalho, que busca, e que torna o sofrimento uma maneira de se autoconhecer, conhecer a si mesmo. A vida se torna uma redenção no sofrimento terapia. E então ela cede lugar a emoções profundas. O indivíduo que mergulha na dor começa a ter experiência. Então faz aquisições de altíssima resistência emocional. É aquele indivíduo que não se abala com as brisas de dor da vida, mas só com as grandes tempestades que enfrenta sem perder a dignidade moral. Como um terceiro tipo de sofrimento, surge o sofrimento impermanência das coisas, que surge da posse e do prazer mentiroso, esse prazer imediatista. Essa realidade que foi implantada desde antes, no período da Revolução Industrial, onde a felicidade era ter coisas, é viajar. Hoje, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, nessas redes que falam da imagem, o fetiche da imagem, onde tudo precisa ser compartilhado, onde tudo precisa ser equacionado a partir da imagem, esse prazer momentâneo dos likes, de ser visto, de ser reconhecido, da atenção infantil, ao mesmo tempo que tem o voyeurismo, de ficar vendo a vida dos outros, tem o voyeurismo da pornografia, mas também o voyeurismo daquela senhorinha da cidade, do interior, que fica na janela e dá notícia de todo mundo. Agora, a janela é virtual. É a janela que nós abrimos o celular e damos a notícia de todo mundo. Você viu fulano, ficou careca, fulano se separou, fulano não sei o quê, fulano adoeceu, fulano morreu. Nós sabemos de tudo, está tudo conectado. Mas não é uma conexão que gera interesse. Não é uma conexão real. É uma conexão que desconecta, porque nos mantém à distância. Então nós sabemos o que o indivíduo posta, mas não nos aprofundamos na relação. Então, quando adoecemos, não temos ninguém para ligar e ir conosco para o hospital fazer a cirurgia. Quando alguém nos morre, nós não temos um abraço, um amigo para estar conosco, porque tudo é like. Tudo está superficial, está tudo líquido. Nada é aprofundado. E esse é o sofrimento da impermanência das coisas. Começam a se gerar essa ideia do eu tenho que viajar, eu tenho que postar tudo que eu leio, eu tenho que estar com a roupa da moda, com o corpo que a demanda social pede. Então não é mais para mim, para que eu esteja feliz, mas é fazer para o outro, aniquilando a minha personalidade, ainda que esse outro me elogie
e esse elogio seja incompatível com a minha essência. Então o indivíduo sufoca a realidade, o seu processo de individuação, que é realizar-se a si mesmo no autoconhecimento. E então, se perdendo na lógica da persona social, entrega-se e anula, sufocando a própria realidade emocional. Então começa a experimentar crises de ansiedade, de irritabilidade, começa a experimentar as depressões. Então, vez ou outra, nós vemos os grandes influenciadores se abrindo quase em exaustão. Eu estou em depressão, vocês me curtem, me acompanham, compram o que eu peço e mostram para vocês na minha vitrine digital e até mesmo no meu corpo, mas eu estou exausto, não estou aguentando mais. Então o influencer desaparece em profunda depressão, porque a lógica e o ritmo de vida dele é do algoritmo. E o algoritmo diz que se você não postar 24 horas por dia, você não vai receber o like. Só que esse ritmo é o ritmo da máquina. Ele desumaniza. Ele não é o ritmo humano, que precisa de pausa, que precisa da oração, que precisa do ritmo da concentração, do foco, da conexão com a vida, com o outro, com o amor. Então, nessa onda maníaca de superação e de ganhar o dinheiro, surge o sofrimento da impermanência das coisas. E então o indivíduo sofre nessa realidade enrefreada. A precipitação, a falta de controle abrem espaço para as emoções e o prazer que gera dor. Porque nessa lógica do prazer de buscar a posse desmedida materialista, eu entro numa hiperaceleração das minhas funções. Trabalho muito, malho muito, durmo pouco. E então é uma vida que no fundo é sem prazer. Faço dietas rigorosas, abrindo mão das coisas que eu gosto, da comida da avó, da gordurinha de porco. Quis comer um pouquinho, não vai ter um ataque cardíaco, come um pouquinho para ter o prazer, mas também para ter o calor, a satisfação do amor da casa, da família, o cheiro das coisas e de você poder compartilhar. E aquilo não ocorre mais. Essas dietas rigorosas para manter o corpo, que são dietas sádicas, que são incompatíveis com a felicidade emocional, porque comer também é uma satisfação, poder sentar, conversar, de ter aquela pausa. Então aquela realidade masoquista de autopunição começa a gerar um estresse tão grande que eu preciso ter grandes exaltações de prazer. Então preciso ir para festas em demasia, praticar sexo em demasia, porque eu tenho que ter gozo, porque não tem gozo. Tudo agora é um ritmo material da máquina, um ritmo maníaco depressivo. E então o indivíduo busca a substância. Se ele não consegue ter o gozo, porque tem algum nível de lucidez, então se medica. Então toma as medicações para sustentar a lógica maníaca. E sustentando a lógica, uma hora vai a exaustão e sucumbe. E nessa dor da impermanência das coisas, é a hora de entrar em contato com a sua realidade emocional. O indivíduo não conseguindo equacionar essa realidade, e então vai para esse prazer mentiroso. Pratica, tenta descansar, faz a viagem, vai às praias mais caras para tentar tirar o estresse, volta 2 dias depois, a mesma dinâmica. Está doente outra vez. Não consegue quebrar a lógica do sofrimento. Dentro dessa realidade, e então ele vai fazendo o último quadro, que é o sofrimento do sofrimento. Porque depois de ter tentado o sofrimento da impermanência das coisas, o sofrimento que ele não equaciona porque não faz autoconhecimento, que é o sofrimento decorrente do condicionamento, e então começa a fazer um quadro de sofrimento, que começa a ficar ansioso, em depressão, faz o câncer, faz os nódulos, começa a fazer as doenças autoimunes, as dores em todo o corpo, as gastrites, as enxaquecas, e então começa a buscar outra realidade para sanar esse sofrimento. Então começa a se medicar em demasia. Muitas vezes é uma onda que está muito presente, o indivíduo vai de psiquiatra em psiquiatra pedindo receita para poder sufocar o sofrimento. Passar a beber mais, fazer um uso em demasia do álcool, então aquele sofrimento começa a gerar outro sofrimento, porque aquela realidade emocional leva à compulsão do álcool, o excesso sai das dietas rigorosas e cai na compulsão alimentar, de repente ganha peso, tem insônia, então todo aquele lugar de sofrimento gera mais sofrimento, e então ele faz um quadro de sofrimento que não consegue superar. Porque não tem os recursos emocionais. E na vida emocional, nada é de improviso. Não existe improviso na vida emocional. Ou o indivíduo se dedica ao longo de uma existência para equacionar a sua realidade emocional, ou na hora do movimento da vida, ele vai sucumbir
e vai fazer um quadro de destruição dos tecidos sutis do perispírito. O indivíduo sem lucidez descamba e a vida se torna um grande tormento. Mas se tem lucidez, começa o quadro de libertação. O indivíduo lúcido, que sabe que o ritmo é o ritmo da alma, que reconhece a impermanência das coisas, ele sabe que a posse é meio, não é fim. Reconhece que as reais necessidades da vida é o cuidado com as emoções na direção do amor. E então ele olha o amor como antídoto eficaz. E então os dias que eram para estar nas festas ruidosas, agora são minutos de oração, são minutos de dedicação, de abrir mão, até mesmo de estar com os seus no trabalho espírita, na dedicação com os outros. Aceitem uma resignação dinâmica, não é aquela aceitação patológica de eu estou doente, estou com um problema e acabou para mim. O médico disse que eu não tenho cura, vou ficar aqui. E então se desespera, se entope de remédio, sem qualquer direção. É um indivíduo, eu aceito minha dor sem revolta, mas vou fazer de tudo para me curar. Essa é a resignação dinâmica. Buscando todos os instrumentos com a lucidez da análise, do planejamento da encarnação de maneira a construir a própria existência, olhando para o sistema de onde saiu, para a realidade dos pais, para superar os clichês emocionais da família que lhe deram origem, fazendo o autoconhecimento, libertando da personalidade dos pais para acontecer a própria personalidade através do autoconhecimento, desvitalizando as matrizes profundas do inconsciente que geram os conflitos da atualidade, para cessar definitivamente as energias que geram sofrimento. Porque somente descendo nas matrizes o sofrimento pode ser cessado. E fazer esse movimento de descer no inconsciente profundo, somente pode ser feito a partir da autoanálise e da autodoação em uma entrega para a vida. Dentro dessa realidade, a educação do pensamento, o autoconhecimento das emoções, regenerando-as, vencendo as áreas mortas afetivas da personalidade, e a ação no bem vão equacionar os sofrimentos da vida e nos garantir a paz. Muita luz para todos nós, muita paz.